Olá, meus queridos amigos e amigas. O meu nome é Antônio Biapim. Vou falar hoje da guerra Ucrânia e Rússia, e Israel e Palestina. E já peço, se vocês concordarem e desejarem, compartilhem esse vídeo, que me ajuda aí na divulgação de minhas ideias. O que eu gostaria de dizer para vocês em primeiro lugar? A televisão brasileira é primorosa. Essa televisão, ela divulga permanentemente, quer dizer, de forma contínua, e todos os dias, da forma mais eficaz que se possa imaginar, os interesses dos Estados Unidos e da Europa. Por que ela faz isso? Porque Europa e Estados Unidos têm muito dinheiro. A Europa é fascista e os Estados Unidos é imperialista. A Europa, por exemplo, dominou a África desde o início de 1500, aliás, bem antes, mas continuou dominando. E dominou também o nosso continente americano, transformou os nossos países da América Latina e do Caribe em países de escravizados. E quem eram as vítimas? Os africanos e as africanas. Esse foi o maior crime da história da humanidade, feito por quem? Pela Europa. As duas guerras mundiais também foram feitas pelos europeus. Os europeus são fascistas, é da natureza deles. E os Estados Unidos é imperialista, porque também a origem dos norte-americanos é da Inglaterra. Então eles têm também, dizem que são democráticos por causa da luta deles pela independência dos Estados Unidos. E eles fizeram uma grande propaganda, inclusive mentirosa, dizendo que os Estados Unidos eram democráticos. Mentira. Era o país da liberdade. Mentira. Eles escravizaram. Eles cortaram os pés dos negros que se rebelavam contra a escravidão. Os nossos irmãos negros da África. E nos Estados Unidos houve uma monstruosa guerra, conhecida como Guerra da Secessão. Por que houve essa grande guerra? Porque Abraham Lincoln se elegeu para presidente dos Estados Unidos em 1860. A proposta dele era acabar com a escravidão. A direita dos Estados Unidos se juntou todinha, ou seja, os donos de fábricas e de terra, que é a direita dos Estados Unidos, contra Abraham Lincoln, e fizeram uma guerra grande. Nessa guerra morreram 700 mil pessoas, e 1 milhão ficou mutilado, 1 milhão de pessoas. Por que a guerra? Porque os Estados Unidos, através de sua direita, não queria a libertação dos escravos, proposta por Abraham Lincoln. A guerra durou de 1861 a 1865. E aconteceu toda essa tragédia humana. Aí é país da liberdade, isso daí? Mas a Globo diz que é. E essa Globo e essa televisão brasileira, SBT, Record e Bandeirantes, não fala uma vírgula da situação de fome, de miséria e de doença lá na África. Não fala uma vírgula da situação do Haiti, que as pessoas estão comendo bolacha de barro. Não fala uma vírgula do Panamá, da Costa Rica, de Honduras, República Dominicana, não fala. Nada. O tema é Europa e Estados Unidos. Agora os meios de comunicação, principalmente a televisão, está com a batata quente na mão.
Porque elas sempre fizeram propaganda contra a Rússia, em favor da Ucrânia. Que o Zelensky é um bandido, ladrão, assassino e corrupto. E muito violento. Ele é uma direita tão feroz que é pior do que o Hitler. Nos últimos 14 anos, a Ucrânia matou muito mais gente do que agora na guerra. Foram 14 mil pessoas. Os mísseis eram lançados pelo Zelensky no seu próprio território, na área onde vivem russos. E a Rússia tentando negociar, tentando resolver o problema, discutindo com a ONU. Mas Zelensky proibiu dos russos que moram na Ucrânia, porque a Ucrânia era toda da Rússia. Não existia esse negócio de Ucrânia, esse país. Inclusive foram os próprios russos que concederam, através de Vladimir Ilyich Lenin, esse país ali na região, no bloco soviético. Aí Zelensky proíbe a língua russa, o Zelensky bloqueia o território, aquela grande parte da Ucrânia que viviam esses russos, inclusive bloqueio econômico interno, e os bombardeios com míssil. Além de terem dado um golpe de Estado, porque a Ucrânia tinha eleito um presidente, eles deram um golpe de Estado com o apoio dos Estados Unidos e com o apoio da Europa. Mas a televisão não diz isso. Zelensky é um santo. O Satanás é o Putin. Agora, o Trump se coloca numa posição de não apoiar mais o Zelensky, de fazer um acordo, mas tirando proveito das riquezas naturais da Ucrânia. E tem mais, a Ucrânia vai pagar o dinheiro que o presidente anterior, o tal de Biden, mandou para lá. Esse vagabundo chamado Zelensky, ele destruiu a Ucrânia. A cidade está destruída, o país está destruído, a economia deteriorada, a infraestrutura pior ainda e toda essa tragédia que nós conhecemos. Ele perdeu a guerra e ele não é mais presidente da Ucrânia. Há 2 anos que ele não é mais presidente da Ucrânia, ele é um ditador. Nisso e só nisso o Trump tem razão. Ele é um ditador vagabundo, assassino do seu próprio povo. E roubou muito dinheiro que foi enviado dos países internacionais para apoiar a guerra. Desviou. Hoje ele é um dos homens muito ricos. E que era um comediante medíocre. Medíocre, um comerciante medíocre, um Zé Bostinha. E o povo está pagando pela estupidez de votar num moleque desse. Então, essa turma aí da Europa que está falando que o acordo não pode ficar, a Ucrânia não pode ficar de fora, nisso eles têm razão. A Ucrânia tem que estar lá porque ela tem que defender seus direitos. Isso é justo. E é direito internacional. Pois eles falam com o Trump, que o Trump é que está propondo isso. A Rússia está na dela. A Rússia quer defender os seus interesses, inclusive o direito do seu povo que vive lá na Ucrânia. Agora a briga aí é Trump e Europa. Eles resolvem o problema. Agora, uma coisa eu vou dizer. O Zelensky não pode estar nessa mesa de negociação. Tem que ter outros ucranianos. Gente decente, que não seja comediante medíocre e assassino, que é o caso do Zelensky. Ele não pode, porque ele não é presidente, ele não é nada lá. Tem que ser outras autoridades que tenham pelo menos dignidade. Essa é a questão. A segunda coisa que eu quero falar aqui, e falarei muito rapidamente, é do grande conflito
do Israel contra os palestinos. Só crianças, eles, os judeus, mataram mais de 35 mil crianças. Eles destruíram uma cidade inteira. É como se fosse Fortaleza toda destruída. E o povo agora está voltando para o seu território, depois da guerra. E não tem onde ficar, porque as casas foram destruídas por bombas. O Hamas prendeu, lá nos kibbutz de Israel, 200 pessoas, aproximadamente. A televisão brasileira, que é um primor, está dizendo que o Hamas é terrorista e perverso porque prendeu 200 pessoas. Mas em Israel tem mais de 40 mil pessoas que são palestinos, presos, denúncia de tortura e inclusive crianças. Mas o presidente, primeiro-ministro de Israel e as Forças Armadas, o exército de Israel, não é terrorista. Pode soltar bomba, pode destruir uma cidade, pode matar mais de 70 mil pessoas, pode matar 35 mil crianças. Não, não é. Não é. Não é ditador nem é perverso. O perverso são os palestinos, que estavam lá antes de existirem os judeus. Dá para entender isso aí? Dá? Dá para entender essa televisão? Dá para confiar nesse meio de comunicação do Brasil? Dá. Eu tenho um amigo intelectual aqui em Fortaleza, capital do estado do Ceará, que se chama Mapurunga. O Mapurunga um dia me disse: Biapino, esse Jorge Mendes, a única coisa que ele aprendeu foi ser decorador de dados. Mas é um ignorante, quase ninguém respeita. E nem o pessoal da Praça do Ferreira, os professores que vão para lá, que tem um costume desses professores mais velhos ir para a Praça do Ferreira, dedicam algum tipo de respeito ao Jorge Mendes. Jorge Mendes disse um dia desse na televisão que o Hamas era terrorista e que a Palestina é dos judeus, porque foi Deus que deu. Deus que deu. Quem disse isso ao Jorge Mendes? Quem disse isso? Jorge Mendes disse que o Fidel Castro é um ditador sanguinário, é um ignorante. O que houve lá em Cuba foi uma guerra em 1959. Uma guerra entre o exército criminoso do Fulgêncio Batista, que era um ditador, e um monte de jovens e trabalhadores rurais, lutando para derrubar o ditador e para tomar o território de Cuba, que estava na mão dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham um pouco mais de 60% do território cubano em suas mãos. E dessa guerra entre dois exércitos, o exército oficial de Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, e o exército rebelde, comandado pelo comandante Fidel Castro Ruiz, um dos homens mais sábios da história da humanidade, e homem decente que conseguiu fazer uma revolução e tomar Cuba da mão dos agressores. Aí esse ignorante citar o Fidel Castro como sendo um sanguinário na guerra, ignorante que só sabe decorar, mas não sabe de maneira nenhuma fazer uma análise geopolítica, porque é burro, e fica divulgando inverdades. Agora, de Israel, ele diz que é justo fazer a guerra e matar a criança, porque foi Deus que deu a terra, a Palestina, para os judeus. É um grande estupro. Eu lamento profundamente e que essas porcarias ainda tenham espaço nos meios de comunicação.